Olá pessoal, tudo bem? Ajustando um pouco aqui a nossa luzinha aí para nossa live. Já vou chamar a nossa convidada especial. Aproveitem para escolher um lugar bem confortável para sentar. Peguem um materialzinho, um caderno, uma caneta para anotarem todas as dicas que a gente vai passar. Né? A gente vai dar muitas dicas legais hoje de como viver melhor em 2023, com mais motivação, mais energia, mais ânimo, mais coragem em 2023. O pessoal já sabe, a internet ela é um pouco mais complicada, porque tem muita gente aí que está usufruindo também desse momento para outros conhecimentos, né? Então, acredito que logo a gente já vai conseguir entrar e já vai conseguir conversar um pouquinho. O tema de hoje, pessoal, é como a aromaterapia pode nos ajudar a viver melhor em 2023. Em várias situações, né? Naquelas situações de cansaço, de desmotivação, de tristeza, de desânimo, enfim. Todos nós temos os dias bons, os dias ruins, né? Nem todos os dias são bons, precisamos buscar motivação, né? Buscar motivação em tudo que a gente faz. Então, até, pessoal, teve uma pessoa aqui, a Gabriela, obrigada, Gabriela, que me disse que está sem áudio. Se tiver sem áudio, me avisem que a gente está organizando aí para começar a live, tá? Então, se realmente tiver sem áudio, passem para mim que a gente vai organizar, tá? Lúcia, eu acho, querida, que tu tem que sair para mim te chamar e daí tu entra. Vamos experimentar dessa forma, que eu também sou nova aqui nesses canais de comunicação, né? Então, a gente vai conhecendo e vai experimentando e vai aprendendo todo mundo junto, tá? Eu vou, então, tentar chamá-lo de novo, tá? Fiquem à vontade, escolham um lugar bem confortável para sentar, peguem um material para poder anotar algumas coisas, que tenho certeza que vocês vão querer fazer isso, porque quando a gente começa a falar de aromaterapia, quando a gente fala de saúde integrativa, né? Com certeza todo mundo se apaixona. Então a Lu já conseguiu entrar, aí, Lu, eu só não estou conseguindo a TV. Oh, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite para todo o pessoal aí que está vendo a nossa live, que já entrou, já sinalizou, né? Quero primeiro perguntar, Lu, só para o pessoal que está nos ouvindo, se realmente está ouvindo, se está tudo certo. Se o pessoal puder sinalizar aí para gente, se tem áudio, se está tudo certo, né? Ó, agora já voltou o áudio, Lu. Então, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Né?
Fernanda. Obrigada por Obrigada pelo aceitar, né, também o convite. convite. Eu que agradeço por ter feito o convite, né? Muito bom, muito obrigada. Eu acho, né, Lu, que o mais importante quando a gente começa a conhecer essas terapias e começa a se apaixonar por elas, é a gente poder espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis para elas poderem se beneficiar. Exatamente, né? As terapias integrativas, as práticas integrativas, elas fazem muito bem para a saúde, né? São naturais, às vezes são muito com baixo custo. Então, quanto mais a gente consegue passar, quanto mais a gente consegue passar conhecimento para as pessoas sobre isso, melhor, né? Porque a gente pode ajudar muita gente a melhorar a vida no dia a dia, né? Verdade. E tem outra situação também, né, Lu, que eu também sempre gosto de falar que essas práticas integrativas, elas vêm para complementar, né, os tratamentos médicos, né? A gente não pode sair de um extremo para o outro. Ah, agora que eu estou me tratando com um produto natural, então eu não vou jogar fora todos os medicamentos e tudo mais. Não, elas são uma complementação, elas ajudam muito o paciente em muitas situações no início dos tratamentos que são um pouco mais lentos, né? Que as pessoas demoram um pouco para ter um estado de platô, como a gente diz com as medicações, então elas são auxiliares, né? E também não é porque é natural que dá para a gente fazer tudo e que não existe nenhum risco para a nossa saúde, né? Bem, pelo contrário, né? Então a gente precisa conhecer para saber como se beneficiar, né? A gente tem assim vários produtos, principalmente na aromaterapia, né? Nós temos alguns óleos que são considerados cáusticos, que fazem queimaduras, né? Tem a forma correta de usar, né? Porque a gente não pode utilizar direto na pele. Então são várias questões que a gente tem que cuidar, né? E conhecer um pouco para poder utilizar. E eu sempre digo, né, principalmente a aromaterapia, eu trabalho com várias práticas integrativas, mas principalmente a aromaterapia, assim, ela ajuda muito, assim, em várias questões de saúde, mas ela também sozinha, né, não consegue fazer a cura completa, você precisa às vezes de outros complementos, você precisa às vezes tomar medicação de farmácia, né? Então um vai auxiliando o outro, até que você consegue se equilibrar. Quando o teu organismo está equilibrado, aí sim você consegue tocar a tua vida e às vezes com alguma coisa pequena você resolve um problema, né? Mas primeiro de tudo tu tem que equilibrar o teu organismo. E o teu organismo, claro, não se equilibra só com medicamento também, né? Nós não podemos esquecer que principalmente a alimentação, exercício físico, água, então tudo isso faz parte do equilíbrio do organismo, né? Do nosso sistema. Então, Lu, primeiro deixa eu te apresentar, né? A Luciene, então, ela é extensionista da Emater, né? Extensionista rural, social da Emater, tá? Ela mora em Liberato Salzano, aqui no Rio Grande do Sul, graduada em letras. Ela é especialista em deficiências múltiplas, é paisagista, homeopata, tem consultório homeopático, se daqui a pouco alguém se interessar, pode chamar também, né, Lu? E Sim. também ela tem uma formação em fitoterapia e aromaterapia, tá? Ela também coordena uma farmácia de plantas medicinais desde 2005 e também um horto de plantas medicinais que tem mais de 150 espécies. E aí, Lu, tu sempre em contato com a natureza, né? Sim, é verdade. Eu gosto muito disso, né? Sou virginiana do signo de Virgem, que é um signo de terra, e aí a gente procura, né, o que faz bem. E a terra, realmente, as plantas, isso tudo para mim é muito mágico, né? Então eu sempre procuro estar em contato com a natureza. Lu, e como é que a aromaterapia entrou na tua vida? Olha, foi assim bem interessante. Eu comecei o meu curso de paisagismo em 2019, né? Na escola de paisagismo do Tony Bax, que é a Escola Peral do Encanto em Nova Petrópolis. E eu estava sentada assistindo a aula e uma colega do meu lado tirou um vidrinho de dentro da bolsa, né? E pegou aquele vidrinho, pingou uma gotinha na mão, esfregou, cheirou e aquele cheiro entrou em mim, né? E eu disse para ela, o que que é isso? O que que tu passou, né?
E aí ela me mostrou o que que era e me explicou o que que era, né? E eu fiquei, imagina, era um óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, hortelã é um cheiro maravilhoso, né? E aquilo lá foi muito bom. E aí a família Tony Bax, que é o paisagista, que é um paisagista renomado, né, nacionalmente, eles usam muito óleo essencial e eles deram uma palestra para nós sobre os óleos essenciais. Então foi ali que eu entrei em contato, né, a primeira vez, e dali em diante, então, eu me apaixonei por isso, né, e comecei a usar e comecei a estudar. E uma das minhas colegas do curso de paisagista, ela é arquiteta, ela é casada com um naturalista, é um professor até do IFE, do Instituto Farroupilha de Porto Alegre, e eles têm um instituto, né, que é o Instinatur, que é um instituto de terapias naturais e que trabalha com aromaterapia, trabalha com ortomolecular, com todas essas práticas assim, né, ligadas às questões naturais. E o professor Sérgio, que é o farmacêutico, químico, né? Então, eles têm um instituto que dão cursos para as pessoas, e aí eu já entrei em contato com ele, já fizemos cursos, né? Depois disso, a gente trouxe ele para cá, fizemos vários cursos, e nós aqui em Liberato Salzano, a gente tem a maior produção de citros do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos em torno de 1.500 hectares. E eles, desde o princípio, assim, começaram a nos incentivar a produzir óleos essenciais, né? Porque nós temos a matéria-prima de graça. Nós temos a flor da laranjeira, por exemplo, que dá o óleo essencial Neroli, que é um dos óleos, né, mais caros do mundo, né? Um óleo que tu precisa, assim, de uma grande quantidade de flores, né, para você produzir. E é um óleo muito utilizado, principalmente na área de cosméticos, né? Porque é um óleo que rejuvenesce a pele, é um óleo muito bom, muito utilizado. E também na parte, então, mental, emocional, que a gente usa ele como um antidepressivo, né? Então, ele é muito bom. E a gente tem a matéria-prima de graça, né? As flores, depois que caem, elas não são utilizadas. E também o óleo de petit grain, que daí seria o óleo da folha da laranja, né? Que a gente também teria de graça. Então, nós estamos com um projeto no município para produção de 10 tipos de óleos essenciais, né? Através da Associação dos Citricultores, que temos aqui no município, de uma cooperativa, e a gente está só aguardando captação de recursos, então, para se tornar um polo de aromaterapia aqui em Liberato Salzano também, né? Então, a gente tem pensa, esse... né, Lu? É, uma coisa que a gente via na Europa, que a gente nunca imaginava que ia estar tão pertinho da gente, e agora a gente tem um polo de aromaterapia aqui em Liberato Salzano. Estamos pretendendo montar, né, organizar, onde a gente vai produzir 10 tipos de óleos, a princípio, um óleo vegetal, que é o óleo vegetal de girassol, né? Então, a gente quer tornar isso um ponto turístico, né? O girassol, ele é muito bonito para você visitar, assim como os campos de lavanda na França, o girassol também, ele é muito bonito, né? Então, a gente tem um projeto da produção desse óleo, de um polo de cursos, né, de capacitação e toda a parte, então, né, da produção. Junto, né, com a agricultura familiar, que é o público que vai ser beneficiado, né, e a área indígena, que nós temos uma área indígena aqui também, que vai produzir, na verdade, o girassol. Então, tu imagina, né? A gente, quando fala da homeopatia, a gente diz que quando uma pessoa toma uma homeopatia, todo mundo na casa inteira fica diferente. Às vezes se trata por tabela. Então, tu imagina tu na tua situação, que tu não precisou nem tomar nada, tu viu a tua colega cheirando óleo, e tu já gostou daquilo, tu imagine como é que vai ser esse lugar aí que tu mora, né? Vai ser abençoado. É verdade. É um projeto muito lindo, sabe? A gente está assim, muito confiante nele. Se a gente conseguir colocar em prática, vai ser realmente uma coisa muito bonita, né? Mas, com certeza. No que precisar da gente, a gente pode se ajudar. E, Lu, Tá bem. o que pensando assim, ó, nas dificuldades que a gente tem durante o ano, né? Quando chega janeiro, né? Janeiro já diz que é janeiro branco. Que todo mundo recebe uma página em branco todos os dias da sua vida para escrever ela da melhor forma.
Só que nem todos os dias a gente levanta da melhor forma, bem motivado. Tem pessoas que passam por diversas situações na família, tem alguém doente, ou está vivendo alguma situação de que alguém da casa perdeu o trabalho, né? Em várias situações, ou então uma situação de que o marido e a mulher se separaram e tem as crianças. E quais seriam assim os principais óleos essenciais para nos ajudar aí em 2023, no teu ponto de vista aí de aromaterapeuta? Tá bom. Olha, eu gosto muito, assim, se nós estamos numa situação em que nós precisamos ter força, né? Que nós precisamos enfrentar alguma dificuldade, que nós precisamos enfrentar alguma mudança ou ter coragem, né? De mudar alguma coisa. Quando nós estamos numa situação difícil, eu gosto muito de utilizar o óleo essencial de cravo, né? O cravo, ele é um óleo essencial cáustico, então a gente tem que ter um certo cuidado para usar, ele é um óleo essencial muito forte, né? Então, uma gotinha, o pessoal gosta, às vezes, de usar no colar, né? As mulheres, então, podem usar no colar de óleo, né? Para pingar lá a gotinha no seu colar. A gente pode utilizar também no difusor, né? Tem os difusores de tomada, que são de porcelana, então você coloca um pouquinho de água, pinga uma ou duas gotinhas de óleo. E eu, particularmente, como eu não gosto muito de usar colar, adornos, eu utilizo muito óleo essencial, eu pingo na alça do sutiã, né? Então, pinga uma gotinha na alça do sutiã, você vai ficar ali muitas horas com aquele cheiro junto contigo, né? E o óleo essencial, na verdade, o que a gente utiliza é justamente o seu aroma, né? Então, ele é um óleo processado, destilado, né? Por arrasto a vapor ou por prensagem, e ele tem, assim, uma concentração muito grande daquela planta, né? Tanto é que a gente diz, os estudiosos falam, né? Que uma gota de óleo essencial, ela é equivalente a 30 xícaras de chá. Então, você tomar chá durante o dia todo não vai te intoxicar. Mas se você abusar do óleo essencial, né, usar mais do que o necessário, você pode se intoxicar. Principalmente esses óleos quentes, que a gente chama, que são esses óleos cáusticos, como é o caso do cravo, da canela, do orégano, do tomilho, né, que são óleos quentes. Então, esses a gente tem que cuidar. Mas o cravo, ele te dá, assim, uma força. Ele te ajuda a enfrentar essas coisas que você tem que enfrentar e que tem que mudar, que tem que transformar, sabe? Te ajuda a ter uma nova vida. Te ajuda a ter coragem de você fazer as mudanças que precisa ou enfrentar os problemas que você tem que enfrentar. Te dá um suporte, então, né, Lu? Exatamente. Isso mesmo. Pode falar. Pode falar. Não, eu digo no caso, assim, de você estar numa situação que você precisa ter força, né? Dificuldade. Exatamente. Certo. Então, por exemplo, pingar uma gotinha no sutiã do óleo essencial de cravo, de manhã cedo é suficiente? Ou tem que reaplicar ao longo do dia? Não, uma vez por dia, o cravo de manhã cedo, você aplica, sente um pouco o cheiro, né? E aí depois você vai ficar com esse cheirinho, você vai conseguir, assim, se manter com ele uma vez por dia, tá bom. Ao longo do dia. Não é para usar também. Não é para usar todos os dias, né? Você vai usar até que você vê que você precisa. Um dia, 2 dias, né? Aí isso vai te ajudar, te fortalecer, né? E, por exemplo, essas situações, por exemplo, que a gente tem que se manter mais focado, quem é estudante, quem trabalha muito assim com o estresse, que tem um estresse mental muito relacionado, né? Uhum. Professores, advogados, pessoas que estudam bastante, estão estudando para fazer concurso, para fazer cursinho, que vem aquele estresse mental, né? A pessoa estuda demais e parece que chega uma hora que não absorve mais. Sim. Olha, você sabe que o óleo essencial de alecrim é considerado o óleo essencial dos estudantes, né?
Então, o alecrim, ele tem algumas particularidades, né? É uma planta que ele tem 3 tipos de química, né? Ele tem 3 tipos de bioquímica, que dependendo de onde ele é produzido, ele vai ter mais cineol, ou vai ter mais cânfora, ou vai ter mais verbenona. Então, a gente, quando compra um óleo essencial, você tem que cuidar, né? Que tipo de óleo essencial é, né? Assim como no vinho, o óleo essencial, ele tem o terroir, que a gente chama, né? No vinho, a gente tem o terroir da uva, então, onde é o melhor ambiente para produzir a uva. E no óleo essencial é a mesma coisa. Então, existem lugares no mundo que eles produzem um óleo essencial melhor ou diferente, né? Então, o alecrim tem essa particularidade. O melhor, assim, para estudar, para ter foco, é o cineol. Então, você pode utilizar o óleo alecrim, uma gotinha, 2 gotinhas, né? Pode colocar num aromatizador, num difusor, pode pingar na mão e cheirar, as mulheres podem pingar na alça do sutiã, que isso vai te ajudar na concentração, vai te ajudar no foco, vai te ajudar a abrir a mente, né? Para você estudar. Inclusive, o meu professor do curso de aromaterapia, ele é professor de universidade, e ele dizia que chegava na aula, né, com o vidrinho de óleo essencial de alecrim e pingava na mão de todos os alunos, né, e os alunos, o professor dos olhos. E aí pingava para depois começar a estudar, porque ele sabia que os alunos iam ter mais foco, iam aprender melhor, né, através do óleo essencial de alecrim. O alecrim também, ele tem uma particularidade, assim, muito boa, que quando você está com um problema de família, que você tem que resolver alguma situação na família, tem alguma discussão, tem algum negócio de herança, né? Alguma questão, assim, que não está bem legal, que você vai fazer uma reunião de família, você pega o óleo essencial do alecrim e coloca no difusor, ou você pinga umas gotinhas, né, no lugar onde você vai fazer a reunião, e você vai ver que aquela reunião vai fluir, porque o óleo essencial, ele tem esse poder de ajudar a gente a organizar melhor as ideias, de a gente se abrir, né, para poder resolver os problemas do nosso dia a dia. Mesmo no trabalho, quando a gente precisa de organizar alguma coisa, de resolver alguma questão, precisa ir conversar com o chefe lá para resolver o problema, o óleo essencial de alecrim, ele ajuda, né, a abrir a mente, a abrir as pessoas, a deixarem as pessoas assim desarmadas para conversar, para resolver problemas. Então, o óleo essencial de alecrim da harmonia, então. Da harmonia, exatamente, exatamente. E além do óleo essencial de alecrim, eu gosto muito de usar o óleo essencial de limão também, para estudar, para ter foco, para, por exemplo, quando você precisa dar uma palestra. Hoje, por exemplo, eu estou usando o óleo essencial de alecrim, de limão. O óleo essencial de limão, tanto o siciliano como o Tahiti, sendo que o siciliano é melhor que o Tahiti, né? Ele te ajuda a você organizar as tuas palavras, as tuas ideias, te ajuda a você ter mais foco e falar melhor quando você precisa falar em público, né? Além de ser um óleo antidepressivo, né? Um óleo muito bom, o óleo de limão, ele é considerado um dos melhores que tem. Só a gente tem que cuidar, porque ele também é cáustico, né? Então ele queima se você colocar direto na pele, se você sair no sol. Então sempre usar de uma forma, né, melhor. Os homens pingam, às vezes, na roupa mesmo, né? Por exemplo, o meu professor lá do curso de paisagismo, Tony, ele pingava na camiseta. E eu pingo na alça do sutiã. Então tem um jeito de você pingar que não vai queimar a pele e que você vai ficar mais tempo usufruindo daquele cheiro, né? Daquela sensação, do que só colocar na mão, esfregar e sentir o cheiro. E Lu, esses óleos essenciais que tu tá falando, assim, pra gente ter foco, concentração e tal, a gente deve usar isso mais de dia, evitar usar à noite? Sim, todos esses óleos que eles são, assim, óleos que te deixam em alerta, né, te deixam acordados, que são óleos, assim, que
te motivam, te deixam assim mais ligados, eles devem ser usados até às 6 horas da tarde. Claro que se eu vou usar, eu vou estudar à noite, né, e eu preciso me manter acordada, eu preciso estudar, eu preciso ter foco, eu posso usar, não tem problema nenhum, só eu sei que eu não vou, né, dormir. Porque eles tiram o sono, né? Eles são estimulantes, então eles não podem ser usados depois das 6 da tarde, né? É melhor usar antes, até às 6 da tarde, depois não usar mais, né? O limão, o óleo essencial de alecrim, o óleo essencial de hortelã-pimenta também é um estimulante, então é melhor usar até às 6 horas da tarde. E Lu, assim, aquelas pessoas, às vezes as pessoas têm uma pessoa doente em casa, ou na família, ou que está hospitalizado. E eu, uma época, tive a minha avó que ficou hospitalizada, eu também ia para o hospital, levava um monte de óleo essencial, e depois, na hora de ir embora, as minhas tias esqueciam de recolher. E um dia eu fui no hospital e uma das minhas enfermeiras me disse assim: "Aí a gente adora quando a tua avó vem para o hospital, porque quando ela vai embora, as tuas tias deixam os óleos e a gente traz tudo aqui para os postinhos." Mas, enfim, quais seriam os melhores óleos para a gente usar quando a gente tem alguém doente em casa, as pessoas de mais idade, ou até as crianças, para a gente também poder ter calma para administrar melhor essa hora? Tá. A gente pode usar os óleos essenciais que são os calmantes, né? A lavanda, o lemongrass ou o capim-limão, né? A Lícia cubeba é um óleo muito bom para isso. Camomila romana também é um óleo muito bom para isso. Então, todos esses óleos que são mais calmantes, que são óleos que a aromaterapia ela trabalha com a memória, né? Com a memória olfativa. Então, você cheira e você lembra, você imediatamente absorve, né? O cérebro absorve esse odor e ele te causa, então, as sensações de melhoramento, né? Ou as sensações que você precisa sentir, então, para ficar bem. Esses óleos, né, principalmente o de lavanda, o de capim-limão, eles te remetem, assim, as pessoas mais idosas, né, remetem muito a essa questão da infância deles, remete à questão da vivência lá com os pais, porque se usava muito esses condimentos, né, essas plantas medicinais, se usava muito como tempero, como chá, e aí isso remete, né? A primeira coisa que faz é remeter, então, principalmente as pessoas de idade, a essa infância, a essa vida passada, que para eles, né, são recordações boas. Então, isso ajuda até no próprio restabelecimento da pessoa, né? Eu tenho uma experiência de uma amiga minha que a avó dela estava doente e ela chegou com óleo essencial de lavanda no hospital, né? E aí pingou um pouquinho no travesseiro, uma gotinha no travesseiro, e a avó sentiu o cheiro e ela disse: "Ai, que cheiro da casa da minha mãe", né? Então isso é muito bom, porque isso ajuda, né? Principalmente as pessoas de idade. E o óleo essencial de lavanda e o de camomila romana são os dois óleos que a gente pode utilizar em bebês, né? Então, são os únicos dois óleos que a gente pode utilizar em bebês. E também são os únicos dois óleos que você pode utilizar no umbigo, né? Porque você sabe que o umbigo, ele tem uma ligação direta com todos as ramificações, né, do nosso corpo e principalmente com o cérebro, né? Então, se você usar no umbigo, ele tem um efeito imediato. Você pode utilizar 1 a 2 gotinhas. Se é uma criança pequena, você vai usar 1 gota. Se é um adulto, você pode usar até 2 gotas, né? Para insônia, por exemplo, o óleo essencial de lavanda no umbigo, ele ajuda muito, assim, sabe? Eu já tive várias experiências, assim, de pacientes. O pessoal pinga 2 gotinhas no umbigo de óleo de lavanda antes de dormir e tem uma noite de sono muito tranquilo. E assim também é com a camomila. A camomila romana, ela é um óleo essencial que é um tranquilizante, né? É para insônia e ele ajuda muito, assim, as pessoas a se sentirem melhor. A camomila romana é um óleo essencial um pouco mais caro, né? Então a gente usa mais a lavanda, mas a lavanda é muito boa. Temos que cuidar que nós temos no Brasil, então o óleo essencial que é produzido no Brasil não é a lavanda,
né? Chamam de lavanda brasileira ou lavandim, que é um óleo inferior ao óleo de lavanda que é produzido nos lugares, então, que tem um terroir melhor, assim dizendo, né? Um terroir especial, como é os casos da França, da Bulgária, né? Que são lugares onde se produz, assim, uma lavanda realmente com mais propriedades, né? Com mais propriedades terapêuticas, assim dizendo, né? E Lu, essa camomila que tu tá falando, essa camomila romana é a nossa camomila? Ou não, é uma outra camomila? Eu acho que é produzida em outro país, mas eu não sei te dizer com certeza, mas não é a nossa, é produzida em outro país, sim. Tá, porque a Tá? camomila da homeopatia também não é a nossa camomila, Não, né? exatamente. Porque tem a camomila azul, né? Que é aquela camomila que tem a cor azul, que é um tipo, e tem a camomila romana. A camomila romana é a melhor que a gente pode usar e ela é assim um remédio, né? Um óleo essencial que pode ser usado em crianças. Ela ajuda a combater cólicas, né? De bebês, ela ajuda a acalmar. Ela é muito boa para isso. E Lu, por exemplo, assim, ó, supondo que eu tô precisando me acalmar, que eu tô muito estressada e tal, mas eu também não quero perder aquele meu foco, aquela minha motivação e ficar muito lenta. Existe um que não seja nem 8 nem 80 que eu Nós possa sim temos. usar para trabalhar e também que me dê disposição, mas que também controle o meu estresse, a minha ansiedade. Uhum. Nós temos os cítricos, né? A tangerina, a bergamota, a laranja, que são óleos essenciais que eles te acalmam, eles te ajudam na questão da ansiedade, te ajudam na questão do estresse, e eles também não te deixam assim dormente, né? Eles não te deixam assim muito apática, não te deixam muito abatida. Né? Então, esses cítricos, eles todos são indicados para isso. A laranja é um óleo essencial que te deixa, assim, alegre, te deixa leve. As pessoas que são muito choronas, sabe? Que estão, assim, em estado de depressão, ou que tem algum problema, que choram por qualquer coisa. Então, a laranja, ela é muito boa, porque ela te deixa mais alegre, ela te aumenta a autoestima, ela te deixa bem, né? A bergamota, a tangerina, todos esses óleos cítricos, eles são muito bons para esse tipo, né, de ansiedade, de depressão, de mal-estar que a gente está, mas que a gente quer ficar bem, quer ficar em alta. E o óleo essencial de manjericão, né, o pessoal não tem assim muito hábito de usar, mas o óleo essencial de manjericão é o óleo da alegria. Inclusive, assim, se você quer ter uma casa alegre, feliz, que as pessoas estejam bem, que as pessoas se sintam bem, você pode utilizar o óleo essencial de alecrim, né? Ou mesmo a planta, o vaso de planta de alecrim, o óleo essencial, colocar no difusor, naquele da tomadinha, que, né, dá um cheirinho em todo o ambiente, ele é muito bom. O óleo essencial de manjericão é um óleo, assim, que é pouco utilizado, mas que tem, assim, uma qualidade muito boa e a gente deve usar, aproveitar mais, assim, os princípios ativos dele. Nossa, eu nem conheci esse óleo essencial de manjericão. Eu, particularmente, acho que o manjericão e o jasmim são os dois melhores cheiros do mundo, né? Uhum. E agora até vou procurar esse óleo essencial de manjericão, que fiquei bem interessada. E para Sim. autoestima, Lu? Para a gente Auto... resgatar nossa autoestima, principalmente as mulheres que têm aquele período da TPM, que é um período de muita mudança hormonal, e cada uma se manifesta de uma forma, né? Tem umas que ficam irritadas, outras bravas, outras choram, outras querem atenção, outras ficam chocólatras, outras têm dor no corpo todo. A hora que ser mulher também não é fácil, né? Não é fácil, né? Nós temos dois óleos essenciais, assim, que são muito femininos, né? E que são os óleos essenciais da mulher, que é o óleo essencial de gerânio e o óleo essencial de sálvia esclareia, né? A sálvia nós temos dois tipos, temos a sálvia dalmaciana e a sálvia esclareia. A dalmaciana, então, é uma sálvia mais de uma mulher mais antiga, né? De uma mulher mais que não é da nossa época de hoje, que é uma mulher mais assim que concorda mais com as coisas, uma mulher mais calma, mais, né, de
ser uma pessoa mais dócil, né? Mais calma. E a Salves Clareia é a nossa mulher dos dias de hoje, né? Uma mulher ativa, uma mulher que faz um monte de coisa, que precisa estar sempre bem, né? Então, tanto o gerânio, né? Nessa questão, assim, da TPM, da questão hormonal, né? Da questão de a gente, enquanto mulher, está bem, inclusive na questão da enxaqueca, quando a gente está com TPM, que muitas têm enxaqueca. A Salves Clareia e o gerânio, eles são muito bons para isso. Então, você pode começar a utilizar, já sabe que vai entrar na TPM, por exemplo, né? Começa a usar já uns dias antes, uma vez por dia, o óleo essencial de gerânio ou de Salves Clareia. Salves Clareia tem um cheiro melhor do que o de gerânio. Eu já o de gerânio não consigo muito usar, né? Porque você sabe que o óleo essencial também ele é muito assim de você se sentir bem, você se agradar daquele perfume, né? Eu, por exemplo, faz tempo que não uso mais perfume, né? Eu uso óleo essencial. Então, eu tenho alguns óleos essenciais que são os meus perfumes preferidos, né? Inclusive, dentro da aromaterapia tem uma linha que estuda isso, né? O perfume de cada pessoa, né? Esse trabalho mais, assim, individualizado. Então, a gente faz uma técnica em que a gente usa 13 aromas e a pessoa cheira aqueles 13 aromas e escolhe os aromas que mais se identifica, né? E aí a gente monta, faz o perfume em cima daqueles aromas ali. Sendo que um vai ser mais forte, outro menos, então dependendo do tipo de óleo essencial, uns tem nota de fundo, tem nota intermediária, nota de frente, que é o que a gente chama para pôr mais de um e menos de outro, né? E aí tu faz o perfume da pessoa que vai utilizar. Dali um tempo, de repente, a pessoa já passou por aquilo, já resolveu aquelas questões, né? Então vai fazer um estudo de um outro perfume, né? Assim a gente fala para as pessoas que gostam muito do cheiro de capim-limão, né? Capim-limão é um óleo bem comum, bem simples, né? Quem usa óleos essenciais deve conhecer. E o capim-limão, geralmente os homens não gostam do cheiro do capim-limão, né? Por quê? Porque ele é um cheiro que te remete, assim, à doçura. Os homens são um pouco mais duros, né? E ele é um óleo que as pessoas que não conseguem dizer não, né, gostam mais. As pessoas que têm dificuldade de colocar limites, de impor limites, né? E os homens, eles já têm um pouco mais fácil esse tipo de situação. E as mulheres não, então é um óleo mais voltado também, que as mulheres gostam mais do cheiro do que os homens, né? E voltando só para completar na questão da TPM, né? Das mulheres, então, um outro óleo essencial que é muito bom, que é feminino também, é o Ylang Ylang. O Ylang Ylang, ele é um óleo essencial feito de uma flor, né? E ele é um óleo essencial, então, que ele ajuda muito a passar essa situação, assim, de TPM, ajuda na questão dos problemas, assim, da área genital, né, da mulher, das questões de ovário, né, às vezes, alguma candidíase. Então, a gente pode utilizar o Ylang Ylang, e ele também melhora muito a libido feminina, né? Então, é o óleo da mulher para melhorar a questão do desejo sexual, para melhorar essa questão de se sentir mulher, né? Tem o hidrolato de Ylang Ylang, que o hidrolato, então, ele é um produto que é feito através da água, né? Da água que sai do destilador, que é feito o óleo essencial. Então, ele tem 10% de óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é 100%, o hidrolato é 10%. Então, o hidrolato de óleo de Ylang Ylang, você pode borrifar na cama antes de deitar, você pode se borrifar, né? Pode se colocar. Isso faz com que você se sinta
assim, mais desejada, que você tenha essa compreensão de você, do seu corpo, né? Da sua pessoa, para poder usufruir melhor, né? A sua relação, a convivência com o esposo e assim por diante, né? Sabe que bem legal essa parte, né? Porque hoje a mulher ela tem tantas atividades e eu sempre brinco que às vezes chega na hora de dormir já tá todo mundo tão cansado e algumas mulheres vêm na farmácia e conversam comigo até no particular. Ai, Fernanda, quero conversar contigo, que não tenho vontade, que não me sinto à vontade, não me sinto mulher, tô sempre cansada. E eu digo para ela sempre assim, que essa é uma queixa que a maioria das mulheres tem. E elas, às vezes, não conseguem verbalizar. Elas não estão bem com isso e não conseguem verbalizar. Então, bem bacana a gente poder ter trazido também isso, né? Que com certeza fez bastante diferença aí para quem está ouvindo. E também eu queria colocar, assim, ó, que essa questão dos perfumes, né? Que bom, que interessante isso, porque eu me lembro que logo que eu me formei lá em 2002, o óleo essencial, ele não tinha essa qualidade, esse finesse que tem agora. Eu me lembro que logo que eles lançaram os primeiros óleos essenciais e a gente ia nos congressos e tinha lá umas explicações e tal, era tudo o mesmo cheiro. A gente não conseguia definir, tinha meio que aquele cheiro de incenso, sabe? Então eu acho que hoje melhorou tanto essa técnica de produção que a gente já consegue também distinguir um óleo essencial de bergamota, um óleo essencial de alecrim, um óleo essencial de capim-limão. Quem não conheceu aquele cheiro que eu tô falando hoje não vai ter nem noção do que eu tô falando. Mas as coisas melhoraram muito. Então, que bom, né? Que a gente realmente pode usufruir disso e realmente sentir aquilo que vem da planta mesmo, né? Exatamente. O óleo essencial, ele é, na verdade, a alma da planta, né? O seu poder, né, para a planta, ele é um poder incrível, né? Então, o que mais tem poder na natureza são os óleos essenciais das plantas. Eles ajudam as plantas a proteger as plantas, ajudam a repelir quando elas estão em perigo, né? E ajudam também a atrair quando elas precisam atrair comida e assim por diante. E a gente retira tudo isso da planta e usa em nosso benefício. E os óleos essenciais, eles são todos extremamente terapêuticos. Todos eles têm uma função muito importante, assim, na questão da saúde, né? Tanto na área mental, emocional, como na questão física, né? E também, claro, se usa muito na parte de cosméticos, na perfumaria, né? Nessa parte, nessa linha de embelezamento, né? Que os óleos essenciais, eles têm um mercado muito grande nisso também, né? E Lu, por exemplo, se tu tivesse que escolher 5 óleos essenciais para a mulher ter em casa hoje, né? O que tu pensando em que você também é mulher e naquilo que tu vive, naquilo que tu vê as mulheres que tu convive, o que tu acha que seria mais interessante para gente ter em casa, assim, e além de beneficiar a gente, beneficiar a família também? Assim, o óleo essencial de melaleuca, né? A gente não falou dele, mas o óleo essencial de melaleuca, então, ele é um óleo essencial que é o tea tree, né? Que é aquela árvore que se chama tea tree, que é um óleo essencial, assim, básico, porque ele é muito bom para limpeza da casa, ele é bom, ele ajuda a matar germes, micróbios, bactérias, né? Então, você pode colocar na água, no borrifador, no álcool, né? Agora, nessa época de pandemia, então, se usava muito óleo essencial de melaleuca com orégano. O orégano, ele é um excelente antimicrobiano, né? Antibacteriano, então, ele ajudava muito a combater o Covid, né? Nesse período que foi mais intenso, né? Que foi mais difícil. Então, o melaleuca, ele é bom para isso, para limpeza da casa, para limpar, para tirar tudo que é germe e bactéria. Ele é muito bom também para problemas respiratórios, né? Então, se você está com um problema de nariz trancado, de congestão nasal, problemas assim que não consegue respirar, o óleo essencial de melaleuca, ele é maravilhoso para isso, né? Ainda eu gosto mais ainda
do Tea Tree, que é o Cajeput, que o óleo essencial de Tea Tree ele tem mais de uma variedade, né? Então tem a melaleuca e tem o Cajeput. O Cajeput, ele é muito bom para essa questão respiratória, mas a melaleuca também resolve. Então você pega aquele difusor que você coloca água, né, dentro, e tem o lugar para colocar o óleo essencial, você pinga uma gotinha de noite e deixa ligado o aparelho de noite enquanto você está dormindo, as crianças principalmente, né? E você consegue, assim, a minha filha, ela tem deficiência, né? Ela tem síndrome de Down e autismo, ela se tranca muito, ela tem o nariz muito pequeno, e eu uso direto, assim, depois que eu comecei a usar óleo essencial para ela, junto com a homeopatia, eu não precisei mais levar ela a consultar e nem dar antibiótico para ela por causa dessas questões de rinite, sinusite, né, nariz trancado. Então eu acho o melaleuca assim muito bom, é um óleo essencial para a gente ter em casa. Outro óleo que eu acho essencial para ter em casa é o hortelã-pimenta, né? Então o hortelã-pimenta ele ajuda a combater dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, enjoo, né? Você pode utilizar ele para estar enjoada, né? Vai viajar, pode cheirar antes de viajar para não dar aquele enjoo. Quem tem problema de estômago, de fígado, né? Gordura no fígado, que é uma coisa que hoje quase todo mundo tem. Então você pinga umas gotinhas ali em cima do estômago, do fígado, faz uma massagem, ajuda bastante, né? E além dele ser um óleo essencial, você sabe que o hortelã, ele impede, quando a gente tem dor, ele impede de a dor chegar no cérebro, né? Então ele faz um bloqueio. Você machucou o braço, por exemplo, está doendo muito. O hortelã, ele faz um bloqueio no cérebro e impede que a dor chegue no cérebro, né? Então, para qualquer tipo de dor que a gente tem, né? Dói o dente, dói o pé, dói alguma coisa, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele ajuda nisso. E também... Deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente tem atendido, eu tenho atendido muito no balcão da farmácia, muitas mulheres com fibromialgia. Então, essa aí é uma dica valiosíssima, né? Para quem tem Exatamente. fibromialgia. Dores, né? Exatamente. Exatamente. E o óleo essencial de hortelã-pimenta também, ele ajuda a diminuir as pessoas que gostam muito de falar, que tem o cérebro confuso, que gostam de contar mentira, que gostam, né, de fazer fofoca. Então, no ambiente de trabalho, se você tem, assim, alguém que gosta muito né, de ficar fofocando, conversando, você pinga umas gotinhas de óleo essencial lá perto da pessoa, né, e aquilo vai se dissipar. Então, ele tem essa função, né, o óleo essencial de hortelã, ele tem essa função de parar com as fofocas, de organizar as caraminholas lá do cérebro, né? Ele ajuda muito nessa parte de confusão mental, tá? Então, a melaleuca, o hortelã, a lavanda é um óleo essencial que a gente não pode ficar sem, né? Então, ela ajuda para queimaduras. Inclusive, se começou o estudo de óleos essenciais, né? Quando um professor estava fazendo uma experiência com óleo essencial, estava fazendo uma experiência e se queimou no laboratório e ele botou a mão dentro do frasco onde ele tinha óleo essencial de lavanda. E aí a lavanda resolveu o problema da queimadura, ele não precisou fazer nada e a partir disso ele começou então a estudar os óleos essenciais, né? E desde lá então a gente vem utilizando. Então lavanda para queimadura, para problemas de insônia, como calmante, né, para ajudar a minimizar o estresse. Então, tudo isso é muito bom. O que mais que nós... Então, eu falei Deixa três. eu te interromper, que entrou uma pergunta que eu acho que não aparece para ti, só aparece para mim. Sim. Tá? Obrigada, Lucila, por compartilhar. A Lucila tem colite ulcerativa. Então, ela está pedindo aí uma orientação, uma dica para usar um óleo essencial para ajudar a melhorar, no caso, essa parte. O que eu não consegui entender direito o que ela tem? Ela tem colite ulcerativa. Né? Então, no caso, ela está pedindo se tem alguma indicação que ela poderia usar.
Assim, de cabeça eu não saberia, porque é um assunto, é um problema mais específico, né? Mas eu Específico, posso, isso. é, Mas mas para eu posso dor, Lu, para dor assim específica, hortelã-pimenta já vai ajudar bastante. hortelã-pimenta. Sim, sim. Para Pegando um dor, gancho ali, hortelã-pimenta. né, do que já foi falado Sim. antes, né? Uhum, sim, mas a gente pode até estudar, né, a questão da colite, e aí a gente pode ver um medicamento para isso e a gente pode enviar depois para Isso, ti, né, para depois poder também, utilizar. quando eu for salvar essa live, eu quero deixar o teu contato, se tu me permitir, do Sim, teu WhatsApp, claro, para as pessoas que tiverem interesse entrar em contato também contigo. Porque eu sim, com certeza. fiquei bem curiosa para saber qual que é o meu perfume. Tenho certeza que tem bastante gente que ficou também. É, só que daí o perfume tem que ser presencial, né, tem que Ah, cheirar os 13 então, quem cheiros sabe eu e te trago escolher. aqui para Tapejara e a gente monta um grupo de quem ficou Tá, interessado. tá bom, tá bom, não tem problema. Então, Ótimo. nós estávamos falando dos 5 óleos, né? Isso. Então, eu falei da melaleuca, da hortelã-pimenta, da lavanda, né? Vamos ver o que mais. Cravo. O cravo é um ótimo, né? A gente pode usar ele nas limpezas também, né? O cravo, ele é inclusive o óleo essencial de cravo é utilizado nos consultórios dentais, odontológicos, né? Porque ele ajuda também é um antisséptico muito bom. Então a gente pode colocar umas gotinhas de óleo essencial no álcool gel que a gente passa na mão. Eu, no meu, por exemplo, sempre tem, né? Então, o álcool gel, o álcool, aquele que a gente utiliza, ele é muito bom para dor de dente. Então, se a gente tem uma dor de dente, pode pingar uma gotinha em cima daquele dente que está doendo, ele amortece o dente. Né? Então, a gente pode fazer isso quando tem dor de dente. Então, ele é muito bom para várias coisas, além de ajudar nessa questão do foco, da transformação, de te dar coragem, né? De fazer alguma coisa que você precisa ter. Né? Tem que cuidar um pouco com o óleo essencial de canela. O óleo essencial de canela ele também é muito bom, mas ele é um óleo muito masculino. Então a gente orienta assim para as mulheres não usarem porque ele acaba embrutecendo a mulher, né? Ele acaba deixando a mulher mais assim masculina. Né? Então o óleo essencial de canela, além de ser um óleo cáustico, um óleo que queima, né? Então a gente não utiliza muito, embora o aroma dele seja muito bom, né? Então, mas melhor não utilizar. E eu usaria então um desses óleos também para mulher, né? Eu entre os três, assim, entre Lang Lang, Salve Clareia e Gerânio, eu fico com o Lang Lang. Assim, eu acho ele muito bom, embora Salve Clareia também seja ótimo, assim, para dor de cabeça, para enxaqueca, para TPM, mas o Lang Lang também poderia fazer isso. Eu acho que esses 5 óleos, assim, seriam maravilhosos se a gente pudesse ter em casa. Claro que eu já aumentaria essa lista para 10, né? Mas Mas então pelo vamos menos falando mais 5. um pouquinho. Não sei se tu É. rascunhou alguma coisa bacana também ali, que daqui a pouco eu não te perguntei e tu quer deixar, né, o teu comentário, porque é aquela história, eu tô pensando uma coisa, daqui a pouco quem tá assistindo tá esperando alguma outra coisa que a gente não falou. Até, pessoal, quem tá aí participando da nossa live e quiser dar alguma sugestão sobre algum assunto que a gente não falou, né? Eu acho que Sim. hoje os pilares aí mais, o que mais assim a gente nota é a ansiedade na mulher, é o cansaço mental, não tanto físico, mas mental, né? O estresse, essa questão da insônia que a gente falou. A gente já falou de tanta coisa bacana, né, Pois Lu? pois é, exatamente. É, mas eu acho que tem um outro óleo essencial que é muito bom, assim, que eu gosto muito de utilizar, que é as coníferas, né? Que é o cipreste, o cedro, o junípero. Eles são óleos essenciais também que dão muita força, sabe? Eles são utilizados na ansiedade, na depressão, né? E especialmente o de cipreste, ele é um óleo essencial do luto. Então, quando a gente está passando por um processo de luto, que a gente perdeu alguém muito querido, perdeu alguém da família, né? E que isso a gente demora para poder processar dentro da gente, né? Então, o óleo essencial de cipreste, ele ajuda muito a gente a passar esse período de luto, a conseguir superar essa perda e
viver uma vida, né, melhor, se organizar melhor. Então, esse processo, esse período de luto, o óleo essencial de cipreste, ele é muito bom. E outro óleo que eu gosto muito também, que eu uso muito, é o de olíbano, né? Então, o óleo essencial de olíbano, ele é o óleo essencial dos medos, dos pânicos, né? Da confusão mental. Então, você tem qualquer problema, assim, que você não está conseguindo aceitar que você está sofrendo, que você está em pânico, que você tem, né, as crianças principalmente, né? A minha filha às vezes fica com medo de uma historinha da televisão, fica com medo de alguma coisa que ela viu. Então, daí ela me diz, mãe, pega o óleo do medo, né? E aí, então, é o óleo essencial de olíbano. O olíbano, ele é muito bom para essas questões, assim, sabe? De medo, de pânico, ele ajuda muito a resolver essas questões, né? E daí, Lu, para as crianças, o melhor seria no difusor ou inspirar? O que tu acha que seria melhor? Para ela que já usa sutiã, eu pingo uma gotinha no sutiã. Mas antes ela tinha um colarzinho, né, o difusor, então eu pingava uma gotinha. E também no difusor, aquele de parede, ou naquele que tem que sai a fumacinha, né? Qualquer um deles, assim, é bom. O óleo de olíbano, ele é bem forte, então tem que ser uma gotinha só, né? Porque ele realmente é forte para criança. Uma gotinha só e a gente pode dar para eles cheirarem ou usar, assim, no ambiente, né? Lu, e agora me lembrei de uma questão, assim, que com certeza tu deve usar muito os óleos essenciais, e para a questão dos traumas, sabe? Por exemplo, assim, trauma de falar em público, trauma de dirigir porque bateu o carro em alguma situação, ou trauma de viajar porque se acidentou em algum momento, ou trauma de ter um novo relacionamento porque teve um relacionamento que não deu certo, né? Para a gente se libertar dessas coisas que às vezes bloqueiam, né? Para que façam com que a nossa vida seja mais plena, mais feliz, né? Alguma coisa mais relacionada. O olíbano poderia ser uma opção? Sim, e nós temos também o neroli, né, que é o óleo essencial da flor da laranjeira, que ele é muito bom, a bergamota, ele ajuda você a ter mais confiança em você, né? E aí você tendo mais confiança, você consegue, então, ter uma atitude melhor diante das coisas, né? Então, esses traumas, essas coisas ruins, a gente tem que melhorar, né, a gente por dentro. Então, os óleos cítricos, a bergamota, o óleo essencial de olíbano, o lang-lang também é muito bom para isso, o próprio gerânio também é bom para isso, né? Só que o gerânio tem aquela que nem todo mundo gosta do aroma, então depende se você, né, consegue gostar ou não. Mas o lang-lang, o neroli ele é muito bom, ele te dá muita força, sabe? Ele é um óleo que você utiliza assim uma gotinha. Tem uma amiga minha que diz que é o óleo da riqueza, né? Porque ele é assim de uma riqueza incrível, assim o cheiro dele é maravilhoso. É a mesma coisa que você entrar num pomar, né, de laranja em flor. Então é um cheiro assim muito bom, ele remete muito à infância, remete às memórias agradáveis da infância. Então ele é muito bom para isso também. Lu, e assim, o mais interessante de tudo isso, né? Que às vezes a gente convive com algumas pessoas que não estão bem e não querem se tratar e continuam insistindo naquela dor e naquela situação, que você pode chegar devagarinho com um aromatizadorzinho desse que a gente coloca na tomadinha e colocar um óleo e poder harmonizar, né, aos poucos o que está acontecendo, né? Exatamente, a gente pode ajudar muito as pessoas, né? E eu sempre digo assim, às vezes tu falar das coisas não resolve, mas você mostrar e usar, então todo mundo sabe. Eu tenho na minha bolsa uma carteira, né? Uma bolsa de óleos essenciais, então que eu levo sempre onde eu vou. E aí eu sempre uso muito. E quando eu faço qualquer reunião, qualquer coisa, eu sempre estou, né, com os óleos essenciais. E aí você faz, a partir do momento que as pessoas entram em contato, elas sentem aquele aroma, né? Principalmente as mulheres que são mais sensíveis, né?
e elas automaticamente aquilo entra na vida da gente, né? Ainda mais se você sabe que vai te fazer bem, que vai te ajudar, que vai melhorar, né? E essas pessoas que são mais negativas, que são mais duras, né? Que são mais difíceis de a gente lidar, que são mais críticos, né? Tem um óleo essencial que não é muito utilizado também, mas que ele ajuda muito nisso, que é o anis estrelado, né? Então, o óleo essencial de anis estrelado, ele é justamente para essas pessoas mais duras, mais negativas, mais difíceis de trato, né? Mais que precisam, assim, de uma mudança. Assim como a bergamota, assim como a camomila romana, o anis estrelado, ele ajuda muito essas pessoas mais complicadas, assim, de lidar no dia a dia. Lu, teve uma pergunta aqui também, que não está muito no nosso assunto, né? Então, hoje a gente está falando dos óleos essenciais, como melhorar a nossa vida em 2023 com os óleos essenciais na questão da motivação, da autoestima, do cansaço físico e mental. Então, eu não vou responder essas perguntas agora, mas depois, quem perguntou, eu vou pedir para deixar embaixo ali, quando eu salvar o vídeo, que numa próxima live que a gente fizer, a gente pode falar também de problemas femininos, de situações, por exemplo, com as crianças, problemas infantis. Agora, mais para frente, a gente pode falar também sobre as dificuldades escolares que as crianças têm quando voltam para a escola, a troca da prof, a troca de escola, a mudança dos coleguinhas, a posição na sala de aula, né? As próprias dificuldades escolares em si. Então, só para a gente não sair muito do nosso foco, né? Então, quem está perguntando outras questões, depois pede embaixo ali de onde a live vai ficar salva. Né? Eu não estou também acompanhando o horário, Lu. Tu está acompanhando o horário? 30 aí. Eu não estou acompanhando, na verdade. Acho que deu 30 minutos, 30... mais ou menos, né? O que mais, Lu, que tu quer sugerir aí pra gente, que tá tão legal aí? Eu acho que o pessoal tá gostando, né? Se alguém tiver, se o pessoal tá gostando, deixa um like aí pra gente saber aí se tá gostando, né? Quiser fazer mais alguma pergunta, a gente já falou de tanta coisa bacana, né? Eu acho assim, ó, que quem não experimentou ainda deve experimentar, sabe? Procurar, então, adquirir um óleo essencial, cuidar sempre que seja um óleo essencial de qualidade, né? Nós temos hoje várias empresas que produzem, então a gente sabe que tem algumas que são mais sérias, tem outras que não são tanto. Então você tem que procurar uma empresa idônea, né? Uma empresa... tem alguns óleos essenciais, eles não podem... O que a gente tem que cuidar quando vai adquirir um óleo essencial, né? Então, o óleo essencial não é essência, né? Então não se confunda nunca óleo essencial com essência. Essência é um outro produto que não tem fins terapêuticos, né? Então, o óleo essencial tem fins terapêuticos, a essência não tem. É só o aroma que se utiliza, né? Outra coisa que a gente tem que cuidar, às vezes você vai numa farmácia comprar, como já me aconteceu, de a pessoa da farmácia não ter conhecimento e oferecer uma essência no lugar de um óleo essencial, né? Então, o óleo essencial é totalmente diferente de essência, não é a mesma coisa. Então, quando você for comprar, frise que você quer comprar um óleo essencial, né? Outra coisa, o óleo essencial tem que sempre estar numa embalagem de vidro, né? Nunca numa embalagem plástica. E sempre de vidro escuro, né? Não pode estar num vidro claro. O óleo essencial, ele não tem cor, né? A não ser o neroli, que ele tem uma cor alaranjada, porque ele não é um óleo, ele é um absinto, que a gente chama, né? Que é um outro processo que faz. E a camomila azul, que também é uma cor mais escura, que também não é exatamente um óleo, é um absinto, mas é tratado como óleo, né? Então, o óleo, ele não tem cor, né? Ele não é um óleo engraxado, chama de óleo essencial, mas ele ele não tem gordura, né? Ele é uma água concentrada, né? Ele não tem gordura. Então, essas coisas a gente tem que observar quando a gente vai comprar. E óleo essencial tem alguns que são, assim, um preço mais em conta, mas tem alguns que são mais caros um pouco, né? Claro que um vidro de óleo essencial te dura muito tempo, né? Então é um custo-benefício que vale a pena.
Só que se você encontrar, por exemplo, um óleo de neroli, né, que é um óleo caríssimo, né, que hoje você vai pagar em torno de R$ 500, 2 gramas de óleo, mais ou menos, se você encontrar por R$ 100, com certeza ele é falsificado, né? Então, você tem que cuidar muito isso. De óleos muito baratos, eles são falsificados. Ou, às vezes, está escrito lá no rótulo 10%. Então, você está comprando um óleo essencial que tem só 10% de óleo, né? Não tem o 100% do vidro, que também não vai fazer o efeito que precisaria fazer, né? Então, tudo isso são dicas que a gente tem que cuidar ou levar em consideração na hora de adquirir um óleo. E depois que a gente começa a usar óleo essencial, a gente nunca mais para, a gente vicia, né, nisso, e a gente tem que... os óleos essenciais, eles estão aí assim como um grande, né, uma grande ajuda, auxílio para a nossa vida diária. Tanto na parte física como na parte mental, né? Sendo que na parte mental, emocional, ele ajuda realmente muito, assim, sabe? Ajuda muito a superar várias situações, né? Principalmente assim, essa questão de ansiedade, depressão, ajuda muito nessa parte de foco, de autoestima, de ajuda. E realmente, assim, é muito prazeroso você fazer um tratamento com um óleo essencial, né? Outra coisa que a gente também não pode deixar de levar em consideração é que o óleo essencial, a aromaterapia, ela é uma medicina de terreno, que a gente chama, né? Então, o que é isso? É que o terreno esse é como que é o nosso paciente, como que é o enfermo que vai usar a aromaterapia. Então, vai depender das condições da pessoa, vai depender das condições físicas da pessoa, como que é a parte celular, como que é a parte dos tecidos, das glândulas. Então, a constituição física dele, a parte emocional. Então, tudo isso vai influenciar no tratamento. Às vezes, um óleo essencial de lavanda, por exemplo, que vai fazer uma pessoa dormir uma noite toda de sono, ou de capim-limão, outras não vai fazer o mesmo efeito, né? Então, depende muito da pessoa e de se achar o óleo certo para aquela pessoa. E quem consegue fazer isso, na verdade, é um terapeuta que trabalha com essa aromaterapia, né? Então, sempre que possível, é melhor a gente procurar uma orientação, né, de uma pessoa que tenha esse conhecimento, essa especialização, para você adquirir, então, o óleo certo para você utilizar, né? Sempre com uma orientação, ela fica melhor, né? Tem possibilidades e chances de o tratamento ser 100% certo, né? Para você poder usar 100% das propriedades daquele óleo e melhorar a sua saúde, a saúde da sua família, né? Porque as pessoas ainda veem isso como uma essência, né, Lu? Eu vou chegar no... Por exemplo, eu vejo as pessoas que chegam na farmácia. A gente consegue dar uma orientação, né? Mas, normalmente, as pessoas compram aquele cheiro que agrada mais. E nem Sim. isso não tá certo, sim. A gente tem que usar alguma coisa que a gente gosta, mas também saber, né, qual é o fundo daquilo que a gente está buscando, né? Não como se fosse uma essência qualquer, que tu gostou do cheirinho, então, eu vou levar aquilo para mim, né? Exatamente. Por exemplo, né, o óleo essencial de alecrim é um óleo muito usado, divulgado, as pessoas compram. Pessoas com problema de pressão alta não podem usar óleo essencial de alecrim, né? Porque o óleo essencial de alecrim, ele aumenta a pressão arterial. Então, eu preciso saber disso para não causar mais problema para a minha saúde, né? E como que eu vou saber isso se eu não tenho um conhecimento específico sobre o assunto, né? A mesma coisa que se eu usar óleo essencial de alecrim à noite, vai me tirar o sono. Então, eu preciso saber disso para não estar usando um óleo essencial que vai acabar me prejudicando. Então, não é assim só um cheirinho, né? Que as pessoas às vezes acham, é um cheirinho. Não é só um cheirinho, é um cheirinho que tem toda, né, uma história por trás e vai fazer bem para algumas coisas e para outras coisas pode prejudicar, né? E complementar também, né, Lu? Como a gente falou, né? Algumas pessoas acabam começando a usar óleo essencial e acabam abandonando todos os seus tratamentos. E, na verdade, não é isso, né? Sim, não é isso, exatamente.
é complementar. Não existe, assim, um tratamento, tu não vai melhorar, por exemplo, tu tem uma infecção, uma coisa assim, o óleo essencial, ele vai te ajudar, né, no combate, na dor, mas não vai fazer o papel, por exemplo, de um antibiótico que você precisaria tomar para melhorar essa infecção, né? Isso que a gente não pode desconsiderar quando você está usando as práticas integrativas, né? Sempre que você tem que estar em equilíbrio com o teu organismo para você poder estar bem, né? Isso aí. Eu acho que bem bacana, né, essa live, Lu, porque, como eu falei, né, agora no primeiro mês do ano, as pessoas também estão buscando algumas estratégias para conseguir algumas coisas que querem ao longo do ano, viver melhor, ter mais qualidade de vida, né? E quem é que imaginou em algum momento na vida que um cheirinho bom fosse proporcionar tudo isso, né? Exatamente. Então também a gente diz sempre, né? Olha, você não precisa nem tomar nada, você não vai ingerir nada via oral. Você só vai cheirar e quanto benefício tu vai poder ter ali, né? Quanta coisa boa você vai buscar para tua vida, para a vida dos teus filhos, de quem convive contigo, até quem pegou um papel aí e anotou todas essas dicas, com certeza vai se beneficiar para uma reunião de trabalho ou para um ambiente que tem muita fofoca, porque tem coisas que são incomodativas, né? E ao Exatamente. longo do dia a gente vai se irritando com umas coisas e com algumas pessoas. Eu sempre digo a gente sempre tem que ver o que a pessoa tem de bom, né? Mas em algumas situações a gente não está de bem com a gente não consegue ver também nessas situações, a gente só enxerga o que o outro tem de ruim. Daqui a pouco você mudando, você muda também o teu ambiente e as outras pessoas que estão contigo acabam melhorando, né? Com certeza, beneficia todo mundo, né? Beneficia todo Exatamente. mundo. Isso aí, né? E você falou nessa questão de ingerir, né? Eu acho bem importante isso. Alguns aromaterapeutas indicam a ingestão de óleos essenciais, né? Eu, particularmente, sou contra a ingestão de óleos essenciais. Alguns acham que pode tomar, por exemplo, copaíba, né? E alguns outros óleos ingerir. Eu só utilizo óleo essencial de lavanda e camomila, então, no umbigo, né? Que é seguro, que é tranquilo. E eu não recomendo, assim, a utilização da ingestão de óleo essencial, né? Eu acho que óleo essencial é muito complexo e perigoso para você ingerir, né? Então tem que ter todo um cuidado maior, um acompanhamento médico, né? De pessoas especializadas para fazer isso, tá? Até porque, né, Lu, como a gente comentou, né? Uma gota de óleo essencial pode carregar 30 gramas da planta, pode ser 30 xícaras de chá. Isso pode ser tóxico. Daqui a pouco a gente sabe que tem alguns óleos que só de pingar na pele a pessoa pode ter lá uma dermatite de contato. Se for no sol com aquele óleo, pode ganhar uma queimadura de presente, né? Então acho que assim, ó, ter responsabilidade para usar faz muita diferença também no uso, né? Exatamente, com certeza, Fernanda, isso é muito certo. Eu mesmo me queimei com óleo essencial de canela, né? Eu fui preparar um álcool com canela, eu gosto muito do cheiro de canela. Fui preparar um álcool com canela e não me lavei direito as mãos, né? Passei o álcool e esfreguei assim no rosto, botei as mãos no rosto. Quando eu tirei, eu estava toda queimada, toda vermelha, né? Então, só daquele óleo essencial que ficou no álcool. Então, realmente é muito preocupante, assim, você tem que ter cuidado no uso, né? Principalmente desses óleos quentes, né? Que são o cravo, a canela, o orégano, o tomilho, né? Esses óleos mais cáusticos, mais quentes, né? Que queimam Até o mesmo, próprio né? limão, né, Lu? O Agora o pessoal limão, às vezes vai pra praia e toma caipirinha no verão, ou tá em casa e vai no sol, já se queima. Imagine exato. um óleo essencial de limão, né? Quanto Uhum, problema que pode trazer para uma pessoa se usar sem exatamente. responsabilidade, né? Exatamente, exatamente. Tem que cuidar muito, né? Os cítricos, todos eles, né? Laranja, bergamota, limão, tangerina, né? Grapefruit, que nós não falamos aqui, que é um óleo essencial inibidor do apetite, né? As pessoas que procuram muito, assim, diminuir a compulsão por comida, por alimentos, né? Então, o óleo essencial de grapefruit,
ele é muito bom para isso, né? Para inibir essa compulsão por doce, por querer muito comer, né? Mas ele é um óleo essencial cítrico, então a gente tem que cuidar também de não utilizar no sol, né? Pois então eu acho que falamos de tudo, né, Lu? Tá Foi bem bom? bacana, eu acho, né? Que Obrigada a todo o bom. pessoal aí que está participando, que participou, né? Não tem como não falar de aromaterapia e as pessoas não se apaixonar. Teve uma época que eu fiz uma pós-graduação, já faz bastante tempo, já deve fazer o quê? Uns 10 anos. E num dos módulos a gente teve algumas aulas de aromaterapia. Era aquela aula que ninguém queria faltar, Queria né? perder. Porque ela Sim. te encanta, tu fica apaixonado, tu vê que tu consegue usar para a família, tu consegue usar para ti, tu consegue te melhorar como pessoa, fora todos os outros benefícios que a gente consegue com os outros, com os óleos essenciais, né? E eu tenho Exatamente. certeza que quem ouviu aí a nossa live ficou encantado. Ah, que bom! Eu fico muito feliz de poder ajudar, né, de poder estar colaborando e contribuindo, e incentivando as pessoas, né, a cada vez mais usar as práticas integrativas, as práticas mais naturais, porque a gente sabe disso, né, que a nossa saúde ela vem da natureza, né? Então, cada vez mais a nossa farmácia da vida, né, tem que ser as coisas voltadas para a natureza. Com certeza a gente vai ter um equilíbrio melhor, vai viver melhor, né? Vai se sentir melhor. Bom, Lu, quero te agradecer de coração por ter aceitado o convite, né? A gente se encontrou uma única vez, conversamos Sim, bem pouquinho, né? E quando eu te exatamente. chamei, nossa, tu prontamente atendeu o meu convite. E eu Hum. entendo um pouquinho de aromaterapia, nossa, mas para mim foi uma aula, assim, Ah, espetacular. Tenho que bom. certeza que também quem está assistindo, quem assistiu, né, gostou muito e a gente vai fazer isso mais vezes, se tu estiver disponível, né, trazendo Claro, com outros certeza. assuntos relacionados à saúde da mulher, relacionados às crianças, né? E acredito que o pessoal tenha gostado mesmo. Que bom, fico feliz. Estou à disposição quando você quiser, é só entrar em contato que a gente vai conversando. Temos toda a linha também dos cremes, né, dos cremes que a gente mesmo pode fazer em casa, que a gente pode estar produzindo coisas mais saudáveis, de qualidade, sem tanto produto químico, né? Então, tudo isso a gente pode conversar, com certeza, e passando aí para o pessoal. Mas então vamos ter muitos assuntos ainda para conversar. Vamos ver se a gente se encontra Sim, mais nesse ano de 2023. tá bom. Obrigada, Lu, por todo esse teu conhecimento que tu passou para nós. Eu vou deixar essa live salva no nosso Instagram. Com certeza eu vou tentar colocar essa live também no nosso canal do YouTube. Quem quiser seguir a gente no YouTube é Naturativa RS, né? Se vocês quiserem compartilhar essa live depois lá do canal, que vai ser a forma mais fácil da gente poder propagar aí todas essas informações que foram bem bacanas aí na noite de hoje, né? Também façam isso. Levem para aquela pessoa que estava trabalhando, não pôde ouvir. Tem muita gente ainda que não tem Instagram, Lu. Então aí eu Ah, vejo é também verdade. que, né? Tem muita gente que ainda não tem acesso, né? Então a Sim, gente, dessa forma, exatamente. pelo YouTube, a gente consegue chegar lá na casa da pessoa e poder trazer um pouquinho de alegria, de motivação, de paz para ela também, né? Tá E bom? eu vou deixar também o teu telefone na live ali quando eu for Sim, salvar, que se alguém quiser fazer alguma consulta de aromaterapia ou então homeopatia, né? sim, Se tu com estiver certeza. disponível, pode Sim, eu entrar em atendo contato online contigo. também. Sim, uhum. Com Isso, certeza, eu atendo online. Isso. isso. Uhum. Então, pessoal, obrigada por vocês terem parado uns minutinhos aí para ouvir a gente, né? E se quiserem deixar alguma sugestão de mais alguma coisa para a gente falar, escrevam embaixo ali onde eu vou salvar a live no Instagram, né? E compartilhem. Quanto mais pessoas puderem se beneficiar dos óleos essenciais e dessa ciência maravilhosa aí, né? Dessa parte integrativa, para a gente se tornar pessoas melhores e também poder ter as pessoas que estão com a gente cada vez melhores. Eu acho que é esse o objetivo do ser humano. A gente está bem, deixar as outras pessoas bem. Eu acho que a gente veio para isso, para se melhorar num todo, né?
evoluir, né? Evoluir e ajudar os outros também na sua evolução, né? Com certeza. Isso aí. A vida não teria graça se a gente não, principalmente, pudesse ajudar as pessoas a melhorarem, né? E com isso, com certeza, a gente se beneficia muito, né? Isso aí, é uma troca, né, Lu? Com Exatamente. certeza foi um aprendizado muito grande. Aqui teve uma pessoa que colocou grande aprendizado, tem gente batendo palma, tem gente curtindo, né? Então eu acredito aí, ó, conseguimos chegar até 35 pessoas na live, chegamos no momento que nós tínhamos 38 pessoas. Então penso que as pessoas gostaram mesmo que ficaram conosco. Tá Boa bom. noite, então, Lu. Muito Boa obrigada noite. por tudo. Tá bem, um abraço para você. Obrigada também pelo convite. Estamos sempre à disposição, tá bom? Então, até a próxima. Um abração. Assim, outro. Tchau. Tchau, tchau.